Olá, como você está? Então, hoje eu quero trazer para você um pouquinho mais do livro Saúde Emocional do Educador, tá? Um livro composto por 22 profissionais da psicologia, onde a gente trata o tema da saúde emocional do educador. Nesse livro você vai ter mais de 40 atividades práticas e eu vou estar trazendo um pouquinho hoje da demonstração do capítulo 17, ok? E que fala do sofrimento psicológico de professores em tempos de pandemia e pós-pandemia, né? A saúde mental do educador é foco de pesquisa em diferentes áreas do saber. E nos últimos anos, a preocupação a respeito do adoecimento psicológico dessa categoria vai apontando para riscos físicos, socioemocionais e também psíquicos. Com as atuais mudanças sofridas, então, na sociedade, diante desse quadro, de pandemia mundial causado pelo coronavírus, o formato de ensino e as relações do ensino-aprendizagem, eles estão sendo, assim, afetados de maneira muito significativa, né? E esse fenômeno da pandemia, ele ampliou as condições geradoras de desgaste psicológico devido a alterações do comportamento social também. A quarentena, o distanciamento social, a morte repentina de parentes ou de pessoas conhecidas, a preocupação com a escassez, com a falta, com medo da morte, com as incertezas, com exposições a notícias catastróficas diárias também, são alguns desses eventos experimentados pela população de um modo geral e que contribui aí para esse aumento de adoecimento psicológico. O educador, ele foi levado a um nível, vamos dizer assim, de estresse maior devido aos desafios que surgiram nesse período e forçando aí esse docente a viver mudanças rápidas em sua profissão, em sua vida pessoal, né? A adaptação aí dessas situações desconhecidas para ele, muitos deles, né? A aquisição de aprendizados, desenvolvimento e utilização de recursos tecnológicos que muitas das vezes ele não dominava, a compreensão das alterações emocionais dos estudantes, a exposição de imagem dele na rede social, também nas redes virtuais, né? Entre outras demandas aí, resultaram em vivências intensas e por que não dizer extremas, né? Alterando aí a condição de saúde, de bem-estar dos envolvidos, dos nossos professores principalmente, causando uma carga emocional e muito alta e potencializando assim alguns transtornos, principalmente da ansiedade. Bom, vale registrar que a ansiedade, ela não é ruim, ela é uma emoção que nos prepara para algo que vai acontecer no futuro. Isso quando ela é vivida naturalmente. Mas quando ela se torna extrema e diante de um perigo ameaçador, o que acontece? Ela pode vir a se tornar parte de um diagnóstico, de um transtorno de ansiedade. O sofrimento aí sim vai ser significativo e o tratamento precisa ser combinado com psicologia e muitas das vezes psiquiatria, ok? A ansiedade, então, o que é uma ansiedade? É uma perturbação que pode impactar negativamente a vida de quem a sente, né? E vai ser caracterizada aí, muitas das vezes, por tensão muscular, por falta de ar, por palpitações, enjoo, tonturas, preocupações excessivas, medos irracionais. E são vários os tipos de ansiedade que pode acontecer, mas um dos principais que eu quero trazer aqui hoje é o que constitui
um transtorno de ansiedade assim muito falado, que é o transtorno do pânico. Ele também é conhecido como síndrome do pânico, né? Vai se caracterizar aí por uma potencialização da crise da ansiedade, né? Que aí fica algo muito extremo, e vai se caracterizar principalmente por recorrentes ataques de pânico, tá bom? É onde a pessoa vai sentir no físico e também no cognitivo, na forma como ele compreende aquilo. Ele começa a sentir perda de foco visual na hora, fica difícil de respirar, o suor fica frio, a boca fica seca, os pensamentos são catastróficos, uma sensação de que vai morrer, e isso é iminente, medo de ter um novo ataque, e aí a evitação também. O transtorno de pânico é mais comum em mulheres, tá? Em pessoas assim, em modo geral, dentro de faixas de 30 a 40 anos. O ataque de pânico, na maioria das vezes, está associado a um gatilho específico. O ataque ele é diferente do transtorno. Por exemplo, a exposição a um animal, a falar em público, estar frente a uma situação temida. O ataque de pânico não é sinônimo de transtorno de pânico. Um aspecto a ser pontuado em relação ao ataque de pânico é referente ao manejo adequado, tá? Deve-se expressar claramente ao indivíduo que ele está tendo uma crise de pânico a fim de tranquilizá-lo e não caracterizando aí um risco de morte, reforçar para essa pessoa que esse intenso mal-estar, ele é passageiro, tá bom? E geralmente dura só alguns minutos. E também a gente deve orientar a essa pessoa que está sofrendo um ataque de pânico a realização lenta e profunda da respiração diafragmática, a respiração que é relaxante. É necessário daí realizar uma avaliação profissional, tá? Com alguém da saúde mental, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, para definir o tratamento adequado para essa pessoa. Espero ter colaborado. Beijo!